Legal, Daniel. Gostei das características, gostei da subida automática, gostei da parte da indução, mas o que mais me interessa é o que eu posso ligar na minha torre de tomadas, especialmente nessa torre automática, porque a gente vê falar que não pode ligar itens muito robustos, daqui a pouco uma fritadeira ou panela elétrica, porque tem torres que têm fiação muito fina e daqui a pouco eu posso, não posso ligar, fico confuso com tudo isso. Então o vídeo de hoje vai responder essa dúvida, o que você pode ligar na torre automática. Pode ligar a fritadeira, pode ligar a panela elétrica, eu posso ligar, enfim, itens que têm um consumo maior de potência? Então fica conosco no vídeo, nós vamos responder exatamente essa dúvida. Para responder essa dúvida do que você pode ou não pode ligar, nós temos que fazer dois cenários. Quais são os dois cenários? Para quem mora em região 127 e para quem mora em região 220. Então, começando para quem mora em região 127, que é mais comum em grandes cidades como capitais ou cidades ao redor. A torre, ela tem tomadas flex, que suportam tanto itens de 10 amperes quanto 20 amperes, que é aqueles pinos mais finos e também pinos mais grossos. Então, como ela suporta até 20 amperes por ser flex, você faz o cálculo 127 vezes 20 amperes. Logo, a torre como um todo suporta 2.540 watts. Aí vem a calculadora para fazer um cálculo muito simples. Eu quero ligar uma fritadeira, Daniel. Eu posso ligar? Você vai olhar a potência do teu elétrico que você quer ligar. Normalmente você olha na parte de baixo do elétrico. Exemplo, 1500W, 2000W. O que significa isso? 1500 watts ou 2000 watts. Aqui no caso dessa Air Fryer, nós temos uma potência então de 1500 watts. Qual seria o cálculo? 2540, que é o que a torre suporta em geral, menos 1500. Logo, nós temos o resultado de 1040, ou seja, eu ainda posso ligar na alta tomada 1040 watts. E o que isso significa? Que eu poderia ligar um liquidificador ou daqui a pouco uma batedeira. Exemplo, esse liquidificador aqui tem uma potência de 700 watts. Logo, não ocuparia lá o que ainda sobrou de 1040 watts. Resumindo, em 127 volts, um exemplo hipotético, eu poderia ligar a minha fritadeira e na segunda tomada poderia ligar o meu liquidificador. Então é bem simples, sempre é a potência que a torre suporta menos o que você quer ligar de elétrons. E assim você consegue perceber e visualizar o que você pode fazer em 127 e o que você não pode fazer. Eu vou dar mais um exemplo para poder ficar mais claro para você, tá? Que mora em região 127. Nós temos a torre que suporta 2540 watts, perfeito? Nós temos a fritadeira que é 1500. Logo eu poderia ligar e na segunda tomada, Daniel, eu poderia colocar daqui a pouco uma outra fritadeira ou uma panela elétrica de pressão ou algum item com potência semelhante? Não, por quê? Lembra, 1500 mais 1500 dá 3000 watts de potência somado. E aqui suporta no máximo 2540. Eu sobrecarregaria a minha torre de tomada. Então, nesse momento você começa a perceber o que você pode ligar e o que você não pode ligar. Daniel, eu moro em região 220, como é que funciona nesse caso? É o mesmo cálculo, eu vou pegar então lá a amperagem máxima que a torre suporta, que é 20 amperes, ela é flex, suporta 10 e 20, mas pego o número maior que é 20 amperes, vezes a tensão da minha região que é 220 volts. Logo eu tenho o resultado de 4.400 watts. Perfeito, guarda esse número. Eu quero ligar, Daniel, na minha torre de tomada, uma fritadeira, uma Air Fryer, que é 1500 watts aqui nesse exemplo. O que eu faço? Eu vou pegar então aqui, eu vou fazer o cálculo em tempo real, 4.400 menos 1.500. Logo, eu tenho sobrando na outra tomada ainda 2.900 watts. Olha que interessante, eu poderia ligar então essa Air Fryer na primeira tomadinha aqui em cima e poderia ligar ainda, se eu quisesse, uma segunda Air Fryer, porque tem potência de sobra para poder então utilizar na torre de tomada. Percebe então que quem está em região 220 consegue usufruir então de elétricos mais robustos ligando nas duas tomadas, ou seja, uma praticidade muito maior. Ah, Daniel, super interessante, mas eu fico preocupado porque eu moro em região 127 e eu gostaria de ligar daqui a pouco a minha Air Fryer e ainda uma panela elétrica de pressão. Tem como resolver isso? Tem como a gente solucionar? Sim, tem como. Para
você então que mora em região 127 e precisa ligar 2 elétrons robustos, você vai chamar o seu técnico para próximo de você, vai mostrar esse vídeo para ele, mostrando então essa possibilidade, que é a seguinte: você vai poder personalizar a torre com uma tomadinha flex, que vai ter um cabo só para ela, na qual você vai ligar no disjuntor 1, e depois você vai ter lá então a tomadinha flex vermelha, que vai ter um cabo separado, um cabo dedicado só para ela, para ligar em outro disjuntor. Daniel, não entendi muito bem, por isso que é importante você mostrar esse vídeo, volta a salientar para o teu eletricista, para o teu técnico, que ele vai avaliar essa possibilidade junto com você de colocar então tomadinha 1 em um circuito específico, tomadinha 2 que vai ser a vermelha em um circuito separado, tudo isso classificado lá nos disjuntores, naqueles quadros de disjuntores. E assim você pode ligar então 2 elétrons ao mesmo tempo, 2 elétrons robustos, sem sobrecarregar a sua torre de tomada. Por fim, se ficar alguma dúvida ou pergunta, e talvez vá ficar com certeza, aí você pode enfim nos contatar via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone junto com o seu técnico para poder então avaliar todas as possibilidades da torre de tomada automática.